E aí, pessoal, boa noite. Estamos entrando aqui na nossa live, iniciando a nossa live. Nós vamos ter uma conversa interessantíssima hoje. Vamos em frente aqui, aguardando a galera entrar. Boa noite, boa noite, boa noite, povo. Olá, Bruno, olá, Débora. Bruno, já te chamo. Vamos aguardar aqui um pouquinho, o pessoal entrando, né, para que a gente possa começar o nosso bate-papo. Me avisem aqui se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem, para que a gente possa ter um bom aproveitamento da nossa conversa hoje. Eu creio que vai ser muito bacana e muito importante a gente estar aí juntos nesse projeto hoje, nessa conversa aqui. Vai ser show de bola. Vai convidando a galera aí, Bruno, vai convidando a galera, Débora, vai avisando o pessoal, vamos convidar o povo para estar junto com a gente aqui nessa live, onde a gente vai conversar sobre ansiedade, onde a gente vai conversar sobre neurociência, vai ser show de bola. Eu estou convidando o pessoal aqui para vir para essa live e já já a gente começa a nossa conversa. Muito bem. Quem vocês tiverem oportunidade de convidar, convida aí. Aos que estão entrando, boa noite, Jason, boa noite, Jace. Boa noite, meu povo. Já já a gente vai começar o nosso bate-papo aqui. Obrigado, Débora. Que bom que você está ouvindo aí, que tá tudo bem, que tá tranquilo também ali o vídeo. Ótimo, para que a gente tenha esse aproveitamento aí da nossa conversa de hoje. Boa noite, Jason. Como é que você tá, meu querido? Saudade de você. Vai ficar aqui para o nosso bate-papo hoje. A gente vai conversar sobre ansiedade. É importante essa conversa de hoje, tá? Olá, seja bem-vinda. Bom, agora que o pessoal já está entrando. Olá, Silvana, boa noite. O pessoal está chegando agora. Eu já vou convidar aqui o Bruno para a gente ir iniciando o nosso bate-papo, para que a gente possa ter aí essa nossa conversa que eu acho que vai ser muito interessante. Olá, Thelma, boa noite a todos. Boa noite a todos que estão entrando. Bruno, vou mandar o convite para você para que a gente possa então dar início ao nosso bate-papo. E aí o pessoal, à medida que for, vai entrando, né? E a gente vai aí conversando. Tá aí e aproveitar cada minuto dessa nossa conversa. Vê se você recebeu o convite aí, Bruno, para a gente iniciar o nosso bate-papo. Opa, peraí. Oi, boa noite. Tava invertido ali. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Vamos ver aqui se o pessoal vai conseguir ouvir bem. Opa, show de bola. Sejam bem-vindos. Oi, Samantha, sejam bem-vindos. Muito bem. Eu acho que o povo está te ouvindo, Bruno. Aqui eu Tu tá me consigo te ouvindo bem, ouvir né? muito bem, consigo te Então, ouvir muito bem, tá show de bola. E o pessoal está entrando. ótimo. À medida que o pessoal vai entrando, aí a gente vai iniciando o nosso bate-papo, Bruno. Então, a primeira coisa aí, né? Muito obrigado, né, Bruno, por estar participando dessa live. Bruno é um amigo de coração aqui que eu tenho muito carinho, muito apreço pelo Bruno, pela pessoa dele. Bruno me ajudou em muitas coisas na vida. A gente formou uma amizade aí num tempo muito bacana. Nos ajudamos, nos auxiliamos e ainda continuamos fazendo isso aí mesmo um pouco distantes agora, mas é muito bom quando a gente está dentro de um processo aí de conversa com uma pessoa que a gente tem amizade e a gente conhece o trabalho. Eu quero Isso deixar o aí. Bruno se apresentar para vocês, para que vocês possam conhecer um pouco do que ele faz, como é que é o trabalho, como que as coisas funcionam. Então, Bruno, se apresenta aí para o pessoal para a gente começar a nossa conversa. Primeiramente, boa noite, Leandro. Sabe que é recíproco, né? Então, faço das suas palavras a minha. Para quem não me conhece, eu sou Bruno Paiva. Eu trabalho com uma terapia, né, que é chamada de terapia de reintegração implícita. É um processo terapêutico objetivo, focado, baseado numa neurociência moderna atual,
E eu sou especialista em neurociência e comportamento humano pela PUC do Rio Grande do Sul. Estou agora na minha segunda especialização em neurociência e terapia de reintegração implícita, né, que já é uma especialização que eu já tenho e agora ela se tornou uma pós-graduação. Então eu estou na minha segunda pós-graduação, né, o meu trabalho é um processo voltado para as emoções. Já tenho já há 6 anos que eu trabalho com processo de desenvolvimento humano, já com mais de 1.000 horas aí já de atendimentos, né? E também relacionado a mais de 2.000 horas de estudo, né? Voltado para a humanas, para o desenvolvimento pessoal, interpessoal, né? E o objetivo aqui hoje, né, é exatamente esse, é trazer um pouco, né, desse processo que a gente está vivendo aí. O Leandro está com um projeto aí muito lindo, mas acho que muito importante, que tenho certeza que está ajudando muitas pessoas e está aqui fazendo esse trabalho, né, de estar aqui convidando pessoas para estar realmente reforçando esse processo que a gente está vivendo aí, né, que principalmente esse transtorno que, segundo a OMS, né, Leandro, nós somos o país com o maior índice de ansiedade no mundo, então é um índice muito alto. Então o Verdade. objetivo aqui é estar contribuindo com vocês, tá? Eu tenho aí um conhecimento bastante vasto aí, nós vamos estar falando sobre os mecanismos, sobre como a neurociência encara esse processo, né, da ansiedade. Também vamos trazer um pouco falando, porque muitas vezes as pessoas elas estão, acredito que você também receba muito em consultório, né, Leandro? Uhum. Também se autodiagnosticando a qualquer coisa, a qualquer situação, ela já se enxerga num transtorno e muitas vezes dentro do campo que a gente enxerga da neurociência, a ansiedade ela é um reflexo natural. E é através dela Uhum. que a nossa espécie chegou até aqui dentro do processo evolutivo. Mas, sim, a partir do momento que ela se torna um transtorno, ela realmente limita a vida das pessoas. E aí é onde nós temos o problema. Perfeito. Uhum. E é exatamente sobre essa questão que a gente vai conversar, né? Como o Bruno falou, nem todo processo ansioso é um transtorno, né? Então a gente, quando fala de ansiedade, como a gente já tem visto e acompanhado nas nossas aulas, lá no grupo, a gente está falando de um processo natural, instintivo do ser humano que a gente herdou dos nossos ancestrais e a gente precisa compreender que esse processo ele nos garante aí a sobrevivência, é ele que faz a gente garantir a nossa sobrevivência diante das dificuldades, dos desafios, das questões que colocam a nossa vida em ameaça. E quando passa desse processo aí, que eu começo a enxergar tudo como uma ameaça, a gente está entrando num processo de formação de um transtorno de Cortou sua internet, ansiedade. E aí o que que acontece? Leandro. Opa, opa, voltou? Tá, tá, Voltou? tá voltando, mas a tua imagem. Pessoal, a imagem do Leandro para você está boa ou tá ruim? Para mim ela tá Minha embaçada. imagem está funcionando aqui. Pois é, eu tô te Opa, enxergando meio. Agora eu tô conseguindo te ver normal. Eu botei aqui agora no 4G, vamos ver como é que vai ficar. Então, quando a gente fala desse processo, a gente está falando de um processo natural, gente. A gente está falando de de algo que a gente não pode. Tá bem embaçada a imagem do Leandro. Opa! Tá embaçada aí para você também, Bruno? para mim também, tá distorcida. Tá. Vamos ver aqui como é que vai ficar essa história. Deixa eu ver aqui se vai melhorar um pouquinho. Vocês vão me dizendo. Enquanto isso, Bruno, vocês estão conseguindo me ouvir direito? Ouvi sim, perfeitamente. Joia. Enquanto isso, Bruno, eu vou pedir para que você faça o seguinte: fala um Uhum. pouquinho de como que é esse teu trabalho com a terapia de reintegração implícita, sabendo que, como a gente está falando da ansiedade generalizada, como que esse processo de ansiedade generalizada é tratado com a terapia de reintegração implícita? Aham, ótimo. O que acontece, Leandro? Dentro do processo da TRI, a gente enxerga o processo de transtorno de ansiedade como um processo de uma resposta neurofisiológica. O que é esse processo neurofisiológico? O paciente está recebendo um estímulo do ambiente
E através desse estímulo do ambiente, ele tem uma resposta, né, que é um processo que a gente enxerga dentro do processo do sistema nervoso autômato, que é uma resposta ao qual ele não tem controle. Ela é uma resposta autômata, ela é uma resposta automatizada, em que, a partir do momento que ele tem essa resposta, ele simplesmente ele tem dentro daquele ambiente um processo onde ele cria uma situação que ele precisa fugir daquele ambiente. Quando ele entra nesse processo, é aquilo que você falou, existe um circuito no nosso sistema nervoso que a gente chama de... O nosso cérebro ele é dividido através de lobos. A gente tem o lobo frontal, o lobo occipital, né? Aqui o frontal é responsável pela nossa cognição, pelo nosso controle, pelo nosso raciocínio lógico. O occipital é responsável pelo nosso processamento de imagens. E nós temos um lobo temporal, que é onde estão as emoções, que a gente chama do sistema límbico. Dentro desse processo do sistema límbico, a gente tem um mecanismo chamado de amígdala. O que acontece com essa amígdala? Como você mesmo disse, ela é responsável, ela é como se fosse o nosso sistema, o nosso alarme, né, diante das experiências, dos estímulos que a gente está recebendo, onde ela nos alerta para garantirmos a sobrevivência. A partir do momento que essa amígdala, a partir do momento que esse sistema de alerta, ele perde simplesmente o controle, ou seja, ele dispara a todo momento, eu começo a criar, a ter estímulos, né, a responder a estímulos no ambiente onde não existe. Entendi. Então, onde a terapia de reintegração implícita ela trabalha? Dentro dessa resposta fica em que o paciente ele traz aqui dentro do consultório. Então, ele fala, olha, ele traz, olha, eu estou tendo um diagnóstico de um transtorno de ansiedade. O que significa ansiedade? Eu simplesmente, em qualquer ambiente, eu me vejo em perigo. Em qualquer ambiente, eu me vejo simplesmente não desencaixado, eu não me encaixo nos lugares. E aí vem uma sensação, e aí é aquilo que eu falo, trazendo para o seu corpo, qual é essa sensação? Aí vamos para os processos de respostas fisiológicas, que geralmente pessoas com crise de ansiedade que você recebe muito aí, né? O coração, ele tem simplesmente uma resposta onde o coração começa a disparar, ele tem uma resposta, muitas vezes, através de sudorese, até através de um suor sem explicação, através simplesmente do intestino, ele passa a ter uma disfunção, né, que é uma resposta onde o cérebro integrado ao corpo diz para ele, cara, foge, perigo, saia daí. Só que, por que a pessoa sofre? Porque o perigo está sendo criado por ela. É uma ameaça imaginária. Exato, é uma ameaça imaginária. E onde a pessoa ela fica lutando contra algo que nem ela mesma conhece. Se torna desconhecido e ela não compreende, de fato, ela tenta trazer à consciência o porquê que esse ambiente não está me encaixando, por que eu quero correr daqui, por que eu estou realmente fugindo, querendo fugir ou paralisando diante daqui. E aí é onde entra o processo na minha terapia. Porque o sistema nervoso, na nossa percepção da neurociência, o que ele faz? Ele cria memórias através das experiências que a gente vivencia. Essas memórias elas são registradas. Aí vem no processo do sistema límbico, onde nós temos uma área que está extremamente ligada à amígdala, que é o hipocampo, que é uma estrutura que consolida as memórias a longo prazo, né? Ele traz ali o processo de memória. E aí o que acontece? Essa formação, ela é natural, como você mesmo disse, é através dela que a nossa espécie, que a nossa estrutura evolutiva chegou até aqui. Só que quando essas memórias, elas se tornam disfuncionais, ou seja, eu começo a ter uma reação a cada momento, a cada lugar, em qualquer momento, ou eu estou recebendo realmente um estímulo de estresse dos ambientes, né, da minha vida, nas experiências que eu continuo vivendo, aí isso passa a ser um problema para a pessoa. E é onde eu intervenho.
Entendo. Então é como se fosse assim, né? Como a gente tem aprendido no nosso curso. Quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando só, e quando a gente fala ansiedade aqui, pessoal, só para entender, a gente está falando do processo de ansiedade generalizada, não da Sim. ansiedade natural. Né? Então, quando a gente fala de ansiedade generalizada, a gente não está falando do problema em si, a gente está falando de um apontamento de algo que está levando a gente para tentar descobrir qual é essa situação que está desencadeando todo esse processo. Né? Dentro da abordagem que eu trabalho, a gente fala que essa construção, a gente chama isso de estrutura cognitiva, que a gente observa dentro desse campo inconsciente toda essa estrutura para que a gente possa conseguir trabalhar nessa estrutura para que essas questões ansiosas sejam resolvidas. Né? Então é o que o Bruno está dizendo. Quando a gente fala de ansiedade, a gente está dizendo aí de algo que está dizendo assim, epa, tem alguma coisa de errado nessa história. E é isso que eu queria perguntar para você, Bruno. Geralmente, quando as pessoas te procuram com essa reclamatória da ansiedade generalizada e que acabam trazendo aí esse processo para você, quando você vai desbravando a causa dessas ansiedades, quais são as causas mais comuns aí que você pega no teu consultório? Então, Leandro, o que que acontece? O ser humano, a gente sabe que nós somos construídos, né? Nós temos um processo que eu chamo de adaptação. Uhum, Adaptação é o quê? Eu digo que esse é um processo que é diferente a diferença de nós para os outros animais é que, né, diante da nossa cadeia aqui da natureza, é o nosso maior diferencial e é o nosso calcanhar de Aquiles. Porque da mesma uhum, forma que a gente se adapta, né, a gente se adapta a qualquer ambiente, a gente cria também um processo de adaptação de evitação da dor. Por quê? Porque a nossa sociedade, ela traz muito enraizada essa cultura. Ela não nos ensina a olhar, a resolver aquilo que a gente sente. Ela verdade. nos, ela nos ensina a buscar mecanismos para fugir daquilo que a gente sente, que é o Uhum, processo que eu chamo de evitação. Então, o que, que eu mais vejo aqui no consultório, né? O que, que desencadeia esse processo de transtorno de ansiedade? É porque a pessoa, ela durante uma vida toda, ela se adaptou dentro daquela estrutura ao que ela se construiu, ela trouxe aquela dor dela como um animalzinho de estimação, em que ela cuidou, ela se adaptou, ela se construiu, ela viveu. Ela aprendeu a criar mecanismos para evitar a dor. uhum, O que é mecanismos para evitar a dor? Prazer imediato. uhum, Eu crio mecanismos para evitar algo que eu sinto dentro de mim. Eu ignoro as respostas fisiológicas que estão aqui na minha consciência. E aí eu vou criando essas formas. E aí o que, que acontece? Onde eu vejo muito o problema é um aprendizado que eu chamo de supressão. O que, que é supressão? A pessoa ela vive a vida toda, né, recebendo o estresse do ambiente inicial dela. Ela vai simplesmente aprendendo ela cria estratégias de sobrevivência. Aquelas estratégias de sobrevivência faz parte da forma que ela aprende a reagir diante dos estímulos dos ambientes atuais em que ela vive. Só que uhum, chega um momento que aquele corpo que se adaptou, que a vida toda recebeu aqueles estímulos e aprendeu a criar um processo de reação através da repetição, né? A gente vai criando as somatizações, as experiências, perpetuando elas, repetindo, ele começa a entrar num processo de conflito. O que é o conflito? Ele começa a ter a consciência de que ele não viveu aquilo que ele queria de fato viver, que ele não é o que ele quer ser, que ele simplesmente não consegue realmente fazer algo se não for para agradar simplesmente as pessoas. Ele sempre se desagrada para agradar o outro. uhum, Ele guarda
emoções suprimidas, de processos de conflito com pai, com mãe, com familiares. E aí o que acontece? Ele acaba projetando isso nos ambientes. À medida que ele vai ter na consciência que a gente vai envelhecendo, e a gente começa a olhar para esses mecanismos, né? A gente começa a olhar para aquilo que a gente evitou, a gente começa... Como eu não sei lidar com tudo isso, eu não sei realmente encarar a minha realidade. Por quê? Porque para eu mexer nessa dor, eu vou ter que mexer com uma estrutura inteira que eu carreguei durante uma vida. Perfeito. O que ele faz? Aí o corpo começa a trazer o processo de reação. E aí ele começa a criar situações nos ambientes, muitas vezes relacionadas à dor, a conflito, à fuga. Por quê? Porque é um conjunto de experiências que estão somatizadas dentro dele. Então eu vejo mais o quê? Onde entra aquela questão que a gente fala de ser gatilhos ansiosos, né? Que a pessoa vai tendo exatamente essa situação, sente um cheiro, aquilo já remete a alguma situação suprimida. Vê alguma coisa, remete a uma situação suprimida. E como a pessoa não tem consciência disso, ela começa a ter crise desencadeadas e fala, meu, essa crise veio do nada. Não veio do nada. Ela tem uma origem, né? E aí vem aquela questão, Leandro. O cérebro humano, e aí é onde muitas vezes a gente está tão adaptado a evitar e fugir da nossa dor, que a gente não percebe, não tem de fato muitas vezes consciência do que está desencadeando ela. Você sabe disso? As pessoas chegam aí para você e qual é o... Leandro, eu não sei porque eu sinto isso. Leandro, eu não entendo por que eu sinto isso. E aí, dentro do seu processo, que eu falo que dentro da, né, você vai ali criando as suas técnicas, a tua forma de ir trazendo isso para a consciência da pessoa, que aí sim ela vai perceber. Na verdade, não é que ela não sabe, é que a vida toda ela evitou olhar para aquilo. Exatamente. Entende? Exatamente. E aí o que acontece? Chega um momento que a coisa quebra tanto que a gente está tão adaptado dentro do sistema que a gente não percebe o problema. Leandro? Acho que deu uma travadinha aqui. Oi, tô te ouvindo. Beleza. Agora tô te ouvindo. E olha só, né, Bruno? Olha só que interessante. Você falando isso, olha o que a Rosana compartilhou aqui. O meu ex não me permitia fazer nada. Ele comandava e anos depois, minha mãe, com a intenção de ajudar, teve as mesmas atitudes decidindo por mim. Surtei e achei que estava tendo um problema cardíaco até um derrame. Que foi surto por ansiedade. Após o SAMU e o psiquiatra disseram que isso foi um surto por ansiedade. Confere. Ou seja, o que a gente pode dizer numa situação dessa, hein? O que a gente fala de uma situação dessa, Bruno? Pois é, né, Leandro? Como a gente vai buscando as representações, né? O sistema não falha, ele busca aquilo que ele já conhece de alguma forma, né? Ou seja, o que ela está dizendo aqui, né? O meu ex não me permitiu fazer nada, ele comandava, depois a minha mãe, com a intenção, teve as mesmas atitudes. Aí eu pergunto para você, Rosana, ela teve essas atitudes agora ou sempre teve essas atitudes e você nunca percebeu? Será que o teu ex realmente foi tão estranho assim ou foi uma representação que você buscou sem ter consciência? Essas questões que a gente desbrava no processo de terapia, né, Bruno? É que assim, Leandro, eu não acredito que você veja da mesma forma, né? É aquilo que eu sempre falo para o paciente aqui, e é duro, porque a nossa estrutura, né? Aí a gente fala muito do conceito social e cultural. O que ela nos ensina? Ela nos ensina, e eu vou até comentar em cima disso, que eu vi um vídeo teu outro dia que eu achei muito interessante. E aí onde eu vejo o grande diferencial naquilo que você faz, que é muito diferenciado do que a maioria das pessoas que eu recebo aqui em consultório e que vem de processos terapêuticos, que uma pessoa te fez uma pergunta assim, olha, Leandro, o perdão ele é obrigatório? Foi mais ou menos isso.
E aí eu vi você colocando ali a resposta. Olha, depende. Depende do contexto, depende daquilo que você está carregando. Se você cria um processo de imposição ao perdão, você respondeu mais ou menos assim. Você pode piorar a pessoa. Uhum. Que é o que eu vejo muito aqui. Por que está relacionado com esse processo aqui que eu estava aqui dizendo? Eu achei muito interessante, porque a sociedade, ela nos cria, e a cultura nos cria, onde nós nos desenvolvemos, nós criamos uma estrutura, a gente cresce, a gente passa a ter reflexo daquilo que a gente recebeu da estrutura inicial no nosso ambiente, ou seja, aí eu chego de repente, as pessoas dizem assim para você, olha, sabe por que você está sofrendo? Porque você precisa perdoar o seu pai, porque senão você não evolui. Ah, tá. Tá, mas o meu pai abusou de mim, me maltratou, disse que eu era uma merda, que eu não seria nada na minha vida, ele me trata mal e eu tenho que. É assim mesmo. Aqui E no aí, consultório eu sempre digo para as pessoas, você não tem que nada, você não é obrigado a nada. Ah, eu vou precisar perdoar o meu pai? Eu falei, ué, por quê? Alguém é obrigado a perdoar alguém? Porque hoje se carrega muito viés religioso em cima do perdão. Né? Então, tipo exato. assim, você tem que perdoar porque você tem que amar. Não, não tem que amar quem me fez mal. Me fez mal. Eu não sou obrigado a nada. Ignorando as nossas respostas, ignorando o nosso processo biológico, as nossas respostas Exato. emocionais, onde eu me sinto algo e eu simplesmente utilizo o meu processo da cognição para suprimir aquele algo Uhum. por um viés social, religioso ou terapêutico. Uhum, sim, sim. E aí é onde entra o problema, porque aí o que que acontece? É o que eu falei numa das nossas aulas lá. A pessoa acaba entrando, é como se fosse dentro aí de uma caverna de algo que vai espremendo a pessoa a tal ponto que isso vai estourar em sintomas fisiológicos. Ela está Exato. escondendo a verdadeira questão por conta da religião, por conta do processo terapêutico, por conta de A ou B que quer que isso aconteça, quando dentro dela ela quer que aquela pessoa se exploda. Ninguém é obrigado a conviver com ninguém, ninguém é obrigado a amar ninguém, ninguém é obrigado a perdoar ninguém. Eu acredito que o perdão ele tem que ser algo para mim. Quando eu digo para mim é o seguinte, eu preciso entender que dentro do meu coração as coisas precisam estar bem resolvidas para que eu consiga ter qualidade de vida. Agora, outra pessoa, eu não sou obrigado a conviver com essa pessoa na minha vida, cada um segue seu rumo. Dei-se a Melo. Até perdoa, mas não sou obrigado a conviver que alguém me feriu. Estarei revivendo tudo aquilo de Andréia. novo. Ah, tá, Uhum. Andréia. Legal. Uhum. É aquilo que eu falo. O que é perdão? Gente, só pra. E aí o Leandro vai seguir aqui que eu também não quero atrapalhar. O que é o perdão de fato? O perdão é aquilo que eu sempre falo pro meu paciente. Sabe quando você de fato perdoa? Quando você simplesmente sente aquela pessoa dentro de você, pensa naquela pessoa e não sente o mesmo peso lá dentro. Exato. Aí sim, você não tem mais a mesma resposta. E eu não estou dizendo que você tem que conviver. Mas só de você não ter a mesma resposta e não sentir mais aquele peso, isso sim, de fato, você perdoou aquela pessoa. Enquanto você fala sobre aquela pessoa e tem uma reação fisiológica, uma emoção estranha, uma sensação que não te faz bem, sinto muito, você não resolveu o problema com aquela pessoa ainda. Não resolveu, com toda certeza. E é exatamente isso que a gente precisa analisar. Aqui uma coisa interessante que o pessoal comentou, olha só, a Rosana chegou a comentar aqui de novo, Bruno, ela colocou assim, né? Boa pergunta, me fez pensar, a que você falou sobre a mãe, né? Do padrão dela que ela foi encontrando isso. Realmente, ela sempre fez isso, né? Me deste uma luz agora, me achavam quieta, tímida e realmente resolviam tudo para mim, e eu odiava isso. A Nath pegou e falou assim: isso, exatamente. As pessoas falam que tem que perdoar e tal. Não, ninguém é obrigado a nada. Né? A Andréia falou ali, a gente já leu. O Vitor falou assim: tu perdoa o ser humano, depois bota fogo em tudo e fica de boa.
Jesus disse para amar, mas não para gostar. Aqui entra um Mas, pouco dessa questão, né, do viés religioso. E assim, eu digo para vocês uma coisa, na minha visão, né? Depois eu vou deixar até o Bruno colocar a percepção dele ali em relação a isso. Mas eu acho assim que nem o discurso de Jesus foi um discurso que hoje todo mundo deturpa, né? Quando ele fala assim de amar um ao outro, de tolerar, de perdoar 70 vezes 7, na verdade ele está dando mais a direção para nós, para o nosso íntimo, do que para as pessoas que estão ao nosso redor. Ou seja, aquela pessoa errou contra você, compreenda que aquele erro daquela pessoa é dela. Você não tem a obrigação de carregar isso com você. É exatamente isso. Você não precisa ficar carregando isso. E se você quer se libertar disso, tudo bem. Agora, se você quer também escolher não conviver com essa pessoa, tudo bem, vida que segue. Né? Ninguém é obrigado a nada, gente. Ninguém é obrigado a nada. Entenda isso de uma vez por todas. Fala aí, Bruno. é que assim, Leandro, é bom deixar até claro, né? Porque as pessoas podem achar assim, nossa, então perdoar ou não perdoar, tanto faz. Não. O perdão, Não é assim? o perdão Isso. ele é importante, mas o perdão, ele realmente ele acontece quando de fato você sente. Com E certeza. Não tem que E ser o uma que que coisa acontece? imposta. Ele é um processo através de uma compreensão. Uma compreensão é o quê? Dentro do processo de terapia, vou falar para a TRI, por exemplo, de que forma que eu trabalho isso? Em nenhum momento eu utilizo a palavra perdão, em nenhum momento eu imponho ao meu paciente que ele diga, olha, eu te perdoo. Eu coloco o meu paciente relacionada à estrutura que ele está carregando, à representação que causa dor nele Perfeito. hoje, e eu ajudo ele a colocar aquilo que de fato ele sente lá dentro. Aquilo que ele sente de fato. É raiva, é tristeza, é realmente decepção. Eu te odeio, você é um filho da puta, você acabou comigo, você me fudeu. Uhum. Eu deixo o corpo dele fazer aquele processo que não fez, que eu chamo de aberração, uma reação atrasada. Quando ele faz isso, naturalmente ele já não tem a mesma resposta fisiológica, e aí Perfeito. o perdão ele se torna o quê? Uma compreensão, uma resposta daquilo Sim. que ele realmente colocou para fora. E é Se natural. transformou em algo natural. Isso. Uhum. Exato. Então, assim, é Uhum. importante liberar isso sim, porque essas emoções suprimidas, elas acabam com você mesmo. E elas vão simplesmente sair de que forma? Eu chamo isso, eu falo que o corpo é o palco da mente. Então, aquilo que Uhum. você suprime sai de alguma forma. E se não sai da melhor forma possível, vai sair da pior. Então, por isso que altera o teu processo genético, altera o seu sistema imunológico, porque o sistema imunológico ele Sim, está intimamente ligado com as emoções, com entende? certeza. Então, assim, eu respeito a crença religiosa das pessoas, o objetivo aqui não é mexer nessas crenças religiosas, mas é uma coisa que eu falo sempre para os meus pacientes aqui, que às vezes vem com um processo, mas Jesus ensinou a perdoar. Vamos lá, gente. Se Jesus Cristo foi para aquela cruz, qual foi o objetivo? Ele era, né, dentro da crença, dentro do processo cristão, ele era divino, ele era especial. Ele foi com o objetivo de passar por aquela cruz. Ele foi lá se Uhum. crucificar pela gente. Por quê? Ali você já tem o entendimento, porque nós não tínhamos a capacidade disso. Nós não éramos especiais para isso. Então, o que, que acontece? As pessoas ficam aí tentando ser aquilo que Jesus foi e que ela não é. E que exatamente foi para isso que ele foi Exato. lá para aquela cruz. Exatamente. Por quê? Porque nós somos humanos. E você tem raiva, Uhum. você tem tristeza. As emoções fazem parte da gente, são elas que nos tornam humanos. Uhum. Uhum. E interessante que dentro desse processo existencial de Cristo, se a gente for seguir a narrativa dele, ele, na verdade, falou que se fez homem para passar pelo nosso processo e sentir da forma que a gente sentia, né? O intuito dele aqui não foi ser uma divindade ou uma deidade, o intuito dele foi realmente sentir como o ser humano sentia para nos compreender, né? Então,
É muito interessante tudo isso. Olha só o que a Rose está falando aqui, Bruno. Eu vou deixar você responder. Interessante minha experiência com perdão. Orei para perdoar meu avô, liberei perdão a ele por me molestar sexualmente. Ah, deixa eu ver aqui. Ele faleceu há 2 anos, mas hoje em dia, quando escuto certas palavras, aí ela colocou aqui: a minha mente vai direto nele. Palavras obscenas que ele falava. Por que isso, Bruno? Aí vamos lá. Processo neurofisiológico. Você tem experiências, provavelmente com 2 anos de idade, você não tinha consciência de que tinha sido, né, molestada, né, ou assediada. Essa consciência ela passou a se tornar quando você entendeu que era isso, né? E muitas vezes quem é A Rose. a É Rose. a que tá ali, Madame, que é o nome da loja. Aham. Tá. Rose, como se libertar disso? Primeiramente, se pergunte de fato como que você ainda se sente, né? Tem uma emoção aí que nunca foi tratada. Então, o que que acontece? Se de fato você tivesse liberado e perdoado o seu avô, você não associava sofrimento a ele ainda. Então, quando você ouve palavras, você traz uma associação, o teu corpo cria uma reação. Por quê? Porque ele registra isso. Ele registra as emoções que estão aí dentro. Então, o que que acontece? O problema, aquilo que eu falo, não é o evento, e sim como você passa a criar compreensão sobre aquilo que te aconteceu. Isso vai muito relacionado ao teu grupo social que diz o que é certo e o que é errado. Então, se você ainda sente, como você mesmo disse, e você ainda tem uma reação, você não resolveu isso dentro de você. Essa dor, ela existe aí dentro, e provavelmente lá na igreja te ensinaram que você tinha que perdoar o seu avô. Tá, e o que eu faço com o que ele fez comigo? Ah, não interessa, perdoa. Tá, e essa raiva que tá aí acumulada? Tu não colocou ela provavelmente para fora. E quantas vezes talvez você está se culpando por sentir essa reação, essa sensação? Que muitas vezes é o que eu vejo muito meninas que foram abusadas, que elas vão muitas vezes para a igreja e o pastor diz que ela tem que perdoar, passando por cima daquilo que ela sente. Ou seja, ensinando a manter o processo de supressão da emoção, e ela passa a se culpar por sentir raiva. Uhum. Exatamente isso. Bruno, a Andrea falou ali pra gente o seguinte: isso é ressignificar? Explica aí. Tá. Cadê Ela falou aqui? assim: essa questão é se ressignificar? Como é que é And... isso? Andréia, eu vou falar pelo meu processo, tá? Vamos lá. Pelo que eu faço. Dentro da minha abordagem, eu não. A gente pode entender que cria uma ressignificação, sim. Mas eu trabalho com um processo onde eu coloco a pessoa de frente para a dor, de frente para a resposta emocional que está associada a ela. Por exemplo, um abusador. Dentro do meu processo terapêutico, eu levo a pessoa a colocar para fora aquilo que ela sente diante dessa experiência que está lá dentro dela. Naturalmente, não é eu não modifico a cena com a pessoa. Eu coloco a cena como ela é, nua, crua. Ótimo. A gente pode dizer um novo significado? Pode, porque querendo ou não, se a pessoa libera aquela carga emocional, ela passa já a não ter a mesma resposta. Verdade. Entende? Então, pode-se dizer que tem assim, mas o objetivo não é. Quando eu vou falar o que eu entendo como ressignificação. E o que eu entendo como ressignificação é você tentar distorcer e mudar a cena, que não é o caso da minha. Diferente daquilo que é a realidade, né? Você olha para aquilo, o avô está abusando, vamos mudar a cena. Não, não é um abuso, ele não sabia o que ele fez, talvez ele queria fazer uma outra coisa e você confundiu, a gente ressignifica aquilo. Não é o que eu faço. Perfeito. Entendeu? A Rosana colocou assim, ó, exato, não sou Cristo, mágoas, decepções, raivas, golpes, é muito difícil quando lembramos dessas pessoas. Então, realmente não tem como. Olha só, Bruno, mas eu fiz a constelação e foi incrível, fiz a hipnose até mesmo com você, foi top, mas então o que eu preciso fazer? Essa Rose, Bruno, para você lembrar, é a Rose, esposa do Nilson, lá de Indaial.
Ah, sim, eu lembro. Eu lembro. Aí ela colocou aqui, é, o que que eu Tá. preciso fazer então para se livrar disso? Será que existe a possibilidade ou a necessidade de algum outro processo? Como é que a gente faz para se livrar desses sentimentos, hein? É, o Rose, eu lembro, agora eu lembrei, inclusive foi bem intenso, eu lembro que tu colocou. Talvez tu vai ter que fazer um novo processo novamente e porque realmente não foi resolvido dentro de você. Uhum. Talvez outras áreas, né? Porque o processo de terapia em si, ele é assim. A Sim, gente é uma caixinha de surpresa, a gente vai sim, desbravando essas questões, então talvez o próprio processo terapêutico naquele momento tenha servido para que você trabalhasse algumas áreas específicas da sua história, e essa aí em si precisa ser trabalhada, precisa ser vista, né? Precisa ser entendida de uma exato. forma bem pontual, né? Isso mesmo. Bruno, vou te fazer uma pergunta, né? A neurociência ela tem contribuído muito para que a gente tenha entendimento dos transtornos mentais, né? Uhum. Incluindo a ansiedade. Como a gente está aqui conversando sobre ansiedade hoje, como é que a gente pode destacar a importância aí de considerar a neurociência algo efetivo no tratamento e no manejo da ansiedade? Ou seja, o que que eu quero dizer com isso? Como que a visão da neurociência pode nos ajudar no tratamento dos transtornos ansiosos? Tá. Entender, primeiramente, como eu disse, né, que a ansiedade em si, ela é uma resposta natural do nosso organismo. É ela que nos Perfeito. determina é ela que nos determina o processo de sobrevivência. As pessoas elas estão entrando numa ideia, né? Talvez a internet contribui para isso, né? Porque hoje em dia o que que a pessoa faz? Ela tem uma reação, ela vai lá e pesquisa no Google. No Google. Aí o que o doutor Google dá para ela simplesmente já se intitula, né? Aham, É isso, 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 sem necessariamente realmente se investigar ou procurar um profissional. Então, assim, perfeito. Leandro, o processo de ansiedade ele faz parte da nossa vida. Inclusive, o cérebro humano ele tem um grande diferencial que a gente consegue projetar, se ver na frente, se ver no futuro, né? A gente consegue fazer isso. E é através. Então, por exemplo, às vezes a pessoa chega aqui e ela fala assim: olha, eu sofro ansiedade. Tá, o que é ansiedade para você? Eu vou fazer prova, eu fico ansiosa. Mas sim, tu vai ficar ansiosa. Tu vai passar por um processo. Eu vou viajar semana que vem, eu fico ansiosa. Natural, a gente vai viajar, a gente já fica Uhum. projetando, imaginando a viagem. Eu vou fazer um teste, eu me sinto ansiosa. Sim, tu vai ser testada, alguém vai te avaliar. Então as pessoas elas estão confundindo, se auto-intitulando demais. Agora, Sim. transtorno, como você disse, generalizada. Em qualquer situação, a minha vida paralisa, eu não consigo fazer nada, eu me projeto o tempo todo, eu estou vendo que tudo está acontecendo errado, que tudo dá São errado. preocupações excessivas para tudo. Exato, exato, exatamente. Como que a neurociência vê isso, né? Em relação a isso, como que a neurociência traz? Aí eu trago em relação ao processo, quando a gente fala de transtorno, de processo, né, de generalização, que é um reflexo, né, relacionado à nossa estrutura neurofisiológica. O que eu quero dizer neurofisiológico? São Uhum. respostas emocionais diante das experiências que eu tenho somatizadas, em que muitas vezes o meu corpo ele cria um processo de reação com o que ele já conhece, baseado só que numa estrutura onde não exista realmente de fato perigo. Então, Perfeito. dentro da neurociência, ela vê que são respostas autômatas, que vem, eu até vi um vídeo seu falando sobre isso, nosso sistema nervoso autômato, né, onde ele cria onde a gente não tem um controle, então ela vem, ela emerge, né, você tem uma sensação, uma crise, você já viveu isso, né, Leandro? Não sei se podia expor aqui, mas Muito. Com é, certeza, eu falo para o pessoal que eu hoje ajudo pessoas com ansiedade porque eu saí desse processo intenso. O Bruno exato, acompanhou isso. exato. Então, o que acontece?
Na verdade, como eu disse, isso não surge do nada. O que, que a gente entende? Dentro do que eu vou falar de Antônio Damasio, ele traz muito isso forte, é o que a gente chama de marcadores somáticos. Ou seja, é um conjunto de experiências que estão somatizadas, onde isso, como elas estão somatizadas e a gente vai ignorando esses sinais, a gente vai buscando mecanismos de fugir, né, daqueles estímulos estressores que a gente está recebendo, que aquele corpo está recebendo, simplesmente chega uma hora que esse cérebro, ele começa dentro do sistema ali que eu te falei, do sistema lobo-temporal, o sistema límbico, né, onde nós temos a amígdala e o hipocampo, a criar um disparo disfuncional. É como se, vamos imaginar um alarme de carro. Um alarme de carro, o que é a funcionalidade natural dele? Se alguém aproxima ou encosta no carro, naturalmente ele vai ter uma reação, ele vai disparar o alarme. Agora vamos imaginar um alarme de carro disfuncional. O que é esse alarme de carro disfuncional? Ele dispara em qualquer momento, em qualquer situação. Se alguém encosta ou não encosta, ele simplesmente aciona um perigo. Perfeito, perfeito. É aquilo que eu digo para o pessoal que está conseguindo ouvir aí, Bruno, tudo natural, tranquilo? Uhum. É o que eu sempre digo para o pessoal no grupo. Eu utilizo aí um termo mais facilitado de tipo assim, liga a chavezinha o tempo inteiro. A chavezinha de luta ou fuga, ela vai sendo ligada, 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 e isso vai trazendo aí respostas fisiológicas que são extremamente cansativas. A Andrea perguntou sobre os sintomas da ansiedade generalizada e a gente acabou respondendo aqui. Então, quando você tem esse processo aí de preocupação excessiva, esse é um dos sinais de que você está sofrendo aí de uma ansiedade muito aguda e pode sim estar sofrendo de um transtorno ansioso. Mas não é só isso. Então, as crises de ansiedade, elas são aí decorrentes elas trazem de sintomas fisiológicos a falta de ar, a palpitação cardíaca, o tremor, a Nó na sudorese, garganta. então, nó na garganta, aquela coisa, dor de barriga, dor de estômago, né? Ou então até intestino preso. Então, tem muita coisa. A gente tem aí mais de 100 sintomas somáticos que a gente pode dizer que são sintomas causados por uma crise de ansiedade. Então, é muito relativo tudo isso, né? Para cada pessoa, a gente tem uma mecânica diferente um do outro, a gente não tem como generalizar isso. A Rose falou assim, Bruno, eu melhorei muito com a ansiedade, mas há semanas eu percebo que voltou. Do nada vem uma coisa ruim e uma sensação de vazio. Nada faz sentido. Mal-estar do nada e vai embora. E aí? Bom, bem-vindo, tu é ser humana. Eu ia falar a mesma coisa. Isso tem a ver com a nossa humanidade, né, Bruno? Aí vamos voltar para um outro termo que eu falo bastante. As pessoas, elas estão buscando algo que a sociedade muito está vendendo, a internet está vendendo, que é anestesiar. Sim. Eu estou bem quando eu não sinto mais nada. Ou seja, sinto muito, meu caro, isso só acontece quando você morre. A vida, ela não existe uma vida perfeita. As pessoas olham, às vezes, até pra gente, né, Leandro? Acham assim, tu não sente nada, né? Tu tá bem, né? E mal sabe eles que a gente ainda sente mais, porque como a gente conhece, a gente tem muito mais percepção, se torna muito, vou trazer pra mim, por exemplo, às vezes muito maior do que você fica assim, porra, cara, olha só, eu sei que eu tô com um problema e eu tô sentindo e eu tenho que resolver esse negócio. Então, assim, gente, o que é o anestesiar? O anestesiar, as pessoas acreditam e elas ficam muito em busca de uma vida perfeita, que a partir do momento em que ela só é feliz, aí sim ela está curada, ela está extremamente, ela tem alta para viver a vida. Esse é o grande erro. Aí você quer anestesiar suas dores, toma medicamento. Exatamente, Vitor. É o processo de coach motivacional, onde eu até falei sobre isso, sobre a positividade tóxica. Onde eu não tenho o direito de chorar, eu não tenho o direito de ter raiva, eu só tenho o direito de ter
emoções que não, eu não gosto desse termo de boas ou ruins, porque eu falo que emoções elas Toda têm uma função. emoção, ela é necessária, claro. Exato. Então, assim, por que que você consegue valorizar o momento de felicidade? Porque você conhece a tristeza. Uhum. Percebe, por exemplo, as pessoas que estão o tempo todo anestesiadas somente com medicamento. Eu estou falando somente com medicamento. Não estou dizendo que o medicamento muitas vezes não é necessário. Eu estou dizendo em que a pessoa ela está buscando usar o medicamento como ela busca o álcool. Sim. Para anestesiar. Uhum. E não para resolver algo. Entende? Então, assim, nós somos seres humanos, as emoções fazem parte. Não, você não vai ficar bem todos os dias, você pode fazer o melhor processo terapêutico que você imaginar, pagar o maior especialista, porque se você está buscando isso, você está buscando algo que não existe. Então, como você mesmo disse, olha, eu tive isso e do nada passou. Sim, porque você é ser humano, talvez você viveu um dia ruim, talvez você teve um conflito com o relacionamento, Tá passando por um momento da vida que está um pouco turbulento, né, estressante, é normal. Exato. Então, o que que acontece? Dentro desse processo, eu vejo como algo comum. Agora, se você me dizer, Bruno, todos os dias eu me sinto triste, infeliz, incapaz, eu tenho essa sensação, eu me sinto vazia, eu não quero sair da cama. Opa! Aí é um sistema de alerta. História. Aí é outra história. Entende? Então, o que que vocês têm que entender, gente? As emoções, elas estão no corpo. E elas nos trazem, elas nos dão sinal tempo todo. A expressão, aquilo que eu sempre digo, a sua boca fala uma coisa, a sua expressão diz outra. Elas estão aqui. E muitas vezes a gente não tem controle sobre a nossa fisionomia. A gente não tem. Quantas vezes você já chegou para alguém e a pessoa diz, ela está com uma expressão cabisbaixa, a fisionomia dela demonstra a tristeza dela, você diz para ela, fulano, você tá bem? Ela diz para você, não, eu tô bem. Tá tudo bem. Tudo ótimo. Na terapia, quando eu pergunto sobre isso pro paciente, aí como é que foi sua semana? Conta um pouco para mim, faz o resumo, tá tudo bem. Você está fazendo o que aqui, então? Né? A gente foi, como você falou, nós fomos condicionados a isso, a suprimir aquilo que a gente sente. Né? Sim, e a gente precisa começar a olhar para isso com mais carinho. E é engraçado, né, Leandro? Porque as pessoas elas vêm com tanto essa ideia na cabeça que elas acreditam que elas vai chegar na terapia e a gente simplesmente vai fechá-la diante de qualquer emoção que não seja ao bem-estar. Perfeito. Ou seja, o meu chefe me chama de idiota, eu olho para ele e falo, obrigado, querido. Obrigado, você é muito romântico, mas eu estou evoluída. Gente, nós somos sugestionáveis o tempo todo. Você recebe um estímulo, você vai ficar mal. Só que, claro, quando você tem uma disfunção emocional, aquilo tem muito mais peso. Essa é a diferença. Quando a gente faz terapia, a gente vê, começa a lidar melhor com os obstáculos da vida. Perfeito. Porque a gente está sem aquele peso de antes. Então você aprende a lidar melhor com as situações. Aquilo que antes de você se tratar era muito insustentável e pesado, com o processo terapêutico, aquilo se torna diferente. Mas não anestesia. Perfeito. Perfeito. Ou seja, em resumo, Bruno, a gente precisa, em todos os casos que a gente vê aí de ansiedade aguda ou crônica, procurar auxílio terapêutico, resolver as nossas questões internas, né? Porque senão a gente vai fazer o quê? Como você disse, anestesiar a nossa dor, deixar com que aquilo vá se acumulando e esse processo vá se postergando e o seu sofrimento, infelizmente, não vai ser resolvido. Mas quando a gente se permite, a gente se abre para que esse processo seja um processo importante de transformação na nossa vida, muita coisa muda. O Bruno passou por esse processo, eu passei por esse processo, a gente sabe que esse processo ele acaba se tornando uma escola para nós, e se a gente pudesse voltar na máquina do tempo, né, Bruno, para lá atrás, ter passado por isso antes,
Que coisa maravilhosa seria se a gente pudesse ter tido esse contato com a terapia antes, né? É que é engraçado, né, Leandro? A impressão, e eu percebo muito isso, as pessoas acham que a gente veio pronto. Não, O cara, não veio não, não. esses aí são os super-homens. Eles são o diferencial, já vieram prontinhos. Deus Mal me livre. sabe que Não. exatamente é pelo processo de dor que a gente chegou aqui. Exatamente isso, né? E que acaba se transformando num propósito de vida e no legado que a gente vai construindo ao longo do tempo. Eu fico muito feliz por esse bate-papo aqui, Bruno, e entendendo aí que a gente está tendo uma conversa muito bacana, agora caminhando, né, para o final da nossa live, mas fazendo com que as pessoas tenham compreensão do seguinte, gente, estou sofrendo de ansiedade. Como eu disse, amanhã a gente vai ter um médico psiquiatra aqui conversando, falando sobre psicofarmacologia. Eu preciso de auxílio naquele momento de medicação? Não há problema nenhum, tome a sua medicação, mas procure ajuda. Além dessa, procure ajuda. A gente está falando de uma questão, e eu sempre digo isso no grupo, quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de algo multifatorial. São múltiplos fatores que me levaram àquele processo. Né? Então, eu preciso buscar ajuda, eu preciso elaborar dentro dessa minha realidade aí uma equipe multidisciplinar que me ajude. Eu vou lá, eu vou fazer o processo da TRI, eu vou procurar uma nutricionista para me ajudar a desenvolver um estilo de vida diferente, eu vou fazer um exercício físico, a gente tem que se movimentar. Ficar parado e utilizar mecânicas de fuga para que eu consiga empurrar com a barriga ao longo do tempo, só vai prejudicar mais ainda o meu processo de cura, posso dizer assim, de cura que eu digo de colocar as coisas em ordem, porque a gente não pode dizer que é a cura para a ansiedade, porque a ansiedade não é doença, mas de colocar as coisas em ordem. Isso é o processo de cura que eu quero dizer. Colocar as coisas no seu devido lugar para que a gente possa conviver em paz e em bem-estar conosco, né? Então isso é muito importante. Bruno, diga para mim uma coisa, se você pudesse aí dar algumas dicas para que as pessoas que sofrem de ansiedade pudessem melhorar a qualidade de vida, quais são as dicas que você daria? Vamos falar aquilo que eu sempre digo aqui. O seu corpo ele é tão sábio que ele naturalmente ele libera neurotransmissores, hormônios de forma natural. Não necessariamente, né, você buscar fazer uma atividade física, boa alimentação também é muito importante. Não estou dizendo que isso resolva, gente. Eu estou dando aqui um complemento, né? Por exemplo, muitas pessoas aqui talvez não saibam, mas 80-90% da sua serotonina, que é um neurotransmissor químico, né, que traz aquela sensação de bem-estar, ele é produzido pelo próprio intestino. No intestino. Olha só o que uma alimentação pode fazer pela pessoa. Então, atividade física, se cuidar, ter uma boa alimentação, fazer algo que te dê prazer. Se pergunte, Perfeito. o que me dá prazer? O que me faz bem? Entende? E principalmente, né, olhar para dentro e se permitir sentir. Perfeito. Quero chorar, chore. Chora. Tô com raiva, vou esterilizar, não vai sair batendo todo mundo, por favor. Esterilize essa raiva, entenda o porquê, mas é claro que isso é só para que você amenize. Agora, se você quer de fato entender, tratar e melhorar, procure um profissional. Perfeito. Porque é o profissional que vai conduzir de uma forma técnica e assertiva você dentro dessa jornada de autodescoberta, de transformação e de desenvolvimento. Então, é importante a gente entender, gente, que a ajuda é fundamental quando a gente está dentro de um sofrimento psíquico. Saúde mental não é brincadeira. Então, não espere você entrar no fundo do poço para tentar sair de lá. E quanto tempo, né, Leandro, para que as pessoas pudessem ter... Agora a gente está tendo, de fato, né? esse entendimento. Sim. Porque a saúde mental, de fato, ela nunca foi colocada dentro do processo da saúde física das pessoas. E o mental é físico.
É isso que as pessoas não entendem. Por quê? Porque aquilo que está adoecendo você vai para o seu corpo. Então, quantas Perfeito. doenças a gente poderia ter assim? Eu sempre falo isso para as pessoas aqui, que o corpo ele vai se deteriorar de qualquer forma, porque isso faz parte do processo Sim, biológico. com Só que certeza. se eu trato as minhas emoções combinado com né, o meu interior, aquilo que poderia acontecer, eu posso frear isso. Com Aquilo certeza. por exemplo, que pode acontecer diante da falta de cuidado comigo mesmo, das emoções que eu estou carregando aqui dentro, que podem acelerar, que acontece com 40, pode acontecer com 80 se eu cuido de mim. Essa é a ideia de longevidade. É Exato. exatamente Só isso. que Uhum. só que as pessoas elas vão muito assim. Aí aqui, até postei um vídeo da Desi Gonçalves esses dias, a pessoa ela cuida do cabelo, Aham. ela cuida da estética, ela cuida do rosto, ela vai lá, ó, cuida do corpo e o cérebro dela tá por dentro tá uma merda, tá um lixo. Aham. É verdade. Eu vi esse vídeo dela e eu achei o Aham. máximo, né? E não é à toa que ela Que chegou ela à idade que viveu chegou. cento e tantos anos. Sim, 104, exatamente, 105, se eu né? não me engano. Por aí, né? Aham. Então não é à toa que ela foi centenária. A Artemisa perguntou aqui: a live vai ficar gravada? Vai ficar gravada, vai ficar disponível para mim e vai ficar disponível também para o Bruno, que eu vou Ótimo. mandar para ele postar lá na rede social dele também. E, Perfeito. Bruno, posso colocar essa live da gente no YouTube para o pessoal também ter Claro. acesso? Maravilha. Perfeito. Então, show de bola. Vai ficar no YouTube e depois eu compartilho com vocês. Bruno, estamos chegando aqui no final, e a gente vai responder só essa última pergunta da Rossana, que é, conheço uma pessoa que tem vários problemas, mas não acredita em ajuda profissional. O que poderia ajudar? Tem alguma dica? E aí, Bruno? Ela não sofreu o suficiente. Pois é, talvez precise sofrer um pouco mais para ter esse entendimento, né? É o que eu sempre digo. Exato. Precisa sofrer Então, mais. essa é a ajuda que ela vai ter. Vai até o momento que ela crie consciência de que ajuda é importante. Né? A gente Exato. não tem como forçar ninguém a nada e nem direcionar ninguém a nada. Nós somos seres livres de escolha própria e, infelizmente, é assim que funciona. A gente às vezes quer ajudar, mas a gente tem que entender que a pessoa tem que ter a boa vontade de querer ser ajudada. Né? Exatamente. Então, Bruno, brigadão, cara, Eu, por essa participação. O pessoal está dizendo que adorou a live, que a live foi aham, legal, tô foi vendo aqui. bacana, né? Legal. Então, fico muito feliz por isso, por esse bate-papo. A ideia realmente é ajudar as pessoas que estão sofrendo com ansiedade a se encontrarem, a recomeçarem a sua jornada da vida de uma forma assertiva, aonde elas consigam encontrar todo o apoio e suporte necessário e a direção para que elas entendam, opa, tem que ir por esse caminho, tem que ir por aquele, tem que ir por aquele, tem que ir por aquele, então vamos fazer isso, né? Conviver com a ansiedade generalizada não é bom. Como Não. qualquer outro transtorno, não é nada bom. Então, se você pode Custa fazer caro. por si, faça. Custa caro. Às vezes, muito mais caro do que a Ou gente pode pagar num processo de terapia, é né? aquilo que eu falo. Né? Uhum, Terapia, se a pessoa enxerga como gasto e não como investimento, é o valor que ela está dando para a própria uhum, vida dela. exatamente. Né? E eu, né, como sempre, escolho a vida assim como você escolheu, e eu tenho certeza que assim como muitos que estão aqui nos assistindo escolheram também. Bruno, obrigado, vai, Eu de que coração por tudo agradeço. isso. Vê se toma vergonha nessa tua cara e vem aqui me visitar, tá Pois é, né? entendendo? Falta de vergonha. Vamos em frente, falta de vergonha nessa cara. Gente, obrigado para todos vocês que participaram do nosso encontro, da nossa live. Vou deixar disponível para todos nós. Foi um bate-papo maravilhoso, onde a gente pôde entender muito mais dessa mecânica aí que acontece no nosso organismo quando a gente entra nesse processo de ansiedade generalizada. E hoje eu tenho certeza que você sanou muito das suas dúvidas. E muito obrigado pela participação de todos vocês que Nossa, estiveram junto conosco demais, até gente. agora, né? Ó, Foi parabéns. maravilhoso. Eu amo aí a participação de vocês, tá bom? Um beijo no coração e amanhã a gente tem live conversando sobre psicofarmacologia com o Dr. Já Kleber quero, Santana. Vai ser uma live incrível. já quero ver. Beleza. Bruno, alguma coisa aí de consideração final? Só agradecer mesmo pelo convite, para mim é uma honra, né? Eu fico muito feliz, é aquilo que eu sempre falo, né? A, a, quando a gente ensina, a gente aprende.
Então eu aprendo cada vez mais, Verdade. quanto mais. E, né, seria com você seria melhor ainda, né, Leandro? Porque tu também é uma enciclopédia de conhecimento, né? Principalmente dentro dessa área aí da terapia. Então é só agradecer mesmo, né? Agradecer quem esteve aqui, porque as pessoas poderiam estar fazendo tudo agora e, né, ficaram aqui na live. Verdade. Verdade. Então vai ficar gravado, acredito que vai alcançar mais pessoas, Mais né? pessoas. Então Uhum. esse é o objetivo. Se a gente conseguir alcançar as pessoas aí e trazer algo de qualidade para elas, já está mais do que valendo. É isso aí, meu povo. Um beijo no coração de todos vocês. Bruno, um grande abraço. A gente vai se falando. Até amanhã, se Deus quiser, tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais, Leandro.